Olá, seja bem-vindo. O ComTV, jornal produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da UFPR, já está no ar. A UFPR foi uma das primeiras universidades públicas a adotar as cotas em seu processo seletivo em 2004. E até o ano passado, 40% das vagas dos cursos ofertados eram destinadas a elas, que eram aplicadas somente na segunda fase do concurso. Mas, este ano, o sistema mudou. As cotas passaram a ser consideradas já na primeira fase. E isso gerou muita discussão sobre a validade ou não dessa mudança. Ridículo, simplesmente ridícula a nota de corte. Decepcionada com a instituição. Eu queria realmente entender essa nota de corte ridícula de veterinária para as cotas raciais. Esses são alguns exemplos de comentários feitos na página do Facebook da UFPR. A revolta é motivada pela grande diferença entre as notas mínimas da concorrência geral e das cotas, que em caso como medicina chegou a ser de 34 acertos. Essa diferença é resultado da necessidade de preencher todas as vagas destinadas às cotas, de acordo com a Lei das Cotas de 2012. A meta agora, com a 12711 integralmente implantada, é bem maior, né? Nós temos 50% das vagas sendo destinadas para cotistas e nós temos obrigatoriamente que cumprir essa meta. E por conta disso, achou-se melhor já utilizar as cotas já na primeira fase. Ou seja, aplicar integralmente a lei. A determinação da Lei nº 12.711 é que metade das vagas ofertadas seja destinada a candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública, dividido em 4 categorias: vestibulandos com renda até 1,5 salários mínimos e independentes de renda, e vestibulandos autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda de até 1,5 salários mínimos e independentes de renda. A maior preocupação de quem se mostrou contrário à nova medida é em relação ao desempenho dos candidatos que tiraram notas baixas na primeira fase. Eles afirmam que isso significa que não conseguirão acompanhar o ritmo das aulas, o que não é bem a realidade, de acordo com o plano de metas da UFPR. Esse relatório aponta que os candidatos com ingresso nas cotas, eles têm um desempenho até, de uma certa forma, superior aos de concorrência geral. O índice de desistência é menor entre os cotistas. Então nós temos dados positivos também em relação a isso. Existe problema em relação à dificuldade desses candidatos, mas existe também uma disposição maior em superar essas dificuldades. Para André, o argumento é outro: estatística. Tomando como base o curso de Engenharia Mecânica matutino, em que candidatos passaram acertando 11 de 80 questões, a probabilidade de ter mais acertos chutando toda a prova é quase 90%. A solução, para André, seria existir uma nota mínima para passar de fase mesmo nas vagas direcionadas às cotas. É que meu ponto é o seguinte: independente de cota ou não, eu acho que se a pessoa tirou 11, 12, ela nem poderia se dar o trabalho de ler a prova. Se ela tivesse simplesmente chutado tudo, ela teria muitas chances de tirar 15, 16 tranquilamente. E essa grande diferença entre a nota de corte da ampla concorrência e as cotas demonstra como é desigual a situação da educação no Brasil, justificando assim as cotas na universidade. Cotas, de uma forma geral, elas vêm não somente demonstrar que as desigualdades, as desigualdades sociais, elas precisam serem reduzidas ou eliminadas do país, como demonstra também que não existem pessoas mais inteligentes que outras pela cor da pele, pela religião, pelas ideologias políticas que seguem. No entanto, ainda existe muita resistência contra a política de cotas nas universidades, e principalmente contra as raciais. São muitos discursos que afirmam que a cota racial é apenas mais uma maneira de inferiorizar o negro e admitir que ele não é capaz, contrastando com toda uma história de discriminação e exploração. Então, quando você percebe que existe um discurso e que diz, olha, isso inferioriza o negro, mas as pessoas não falam que as cotas sociais inferiorizam também as pessoas pobres. Então você percebe que a questão das cotas é questão mesmo do racismo que existe e que margeia a sociedade brasileira. Segundo o último censo do IBGE, 50% da população brasileira é de pretos ou pardos,
E isso, de acordo com Jorge, mostra o quanto ainda falta espaço para o negro dentro das instituições. E, quando existe, ainda há outras barreiras a serem quebradas. Uma vez um professor, inclusive, me disse, olha, aqui nós ensinamos, eu questionei isso, né? Poxa, é tudo tão rápido, é tudo uma dinâmica assim, que é complicado para se acompanhar. Ele falou, olha, aqui nós ensinamos em escala industrial, mas há professores sim que muitas vezes acabam nos prejudicando por essa falta de sensibilidade, vamos dizer assim. É cada vez maior o registro de novos espaços gastronômicos em Curitiba. Conheça algumas das novas atrações que abriram recentemente. Os shoppings estão cheios de pessoas passeando, mas poucas sacolas nas mãos. A Confederação Nacional do Comércio prevê uma queda de 4% nas vendas esse ano. Mas, ao mesmo tempo, muitos restaurantes, bares e quiosques continuam abrindo. E por isso é possível que um restaurante novo, que abra mesmo no meio de uma crise, tenha sucesso sim, porque ele absorve pelo novo, pela novidade, pela atração do diferente. Leonardo abriu um quiosque de churros assados com um amigo. Ambos estavam cientes da queda nas vendas esse ano, mas resolveram se arriscar assim mesmo. A gente acha que a crise é um momento onde as pessoas têm que se adaptar a novos cenários. A crise é um novo cenário que se coloca. Então, quanto antes as pessoas conseguem se adaptar a esse novo cenário, antes elas acham um lugar no tabuleiro da economia. Assim. Quanto antes a gente conseguir fazer isso. Então, se a gente for esperar coisas lindas acontecerem no Brasil, talvez a gente nunca fosse abrir. A explicação para o mercado de alimentação estar escapando da crise é bem simples. Comprar comida é uma decisão tomada mais com o estômago do que com a cabeça. A comida, ela atende uma necessidade, que é satisfazer a fome, e ao mesmo tempo proporciona prazer imediato. Então, o retorno, o benefício do investimento em um prato de comida é imediato. Outras compras, às vezes, não é algo tão imediato e as pessoas talvez reflitam mais antes de fazer aquele gasto. O economista acredita que restaurantes que não trazem novidade vão fechar para dar lugar a outros estabelecimentos mais revolucionários. A tática do Leonardo, por exemplo, foi de trazer a novidade aos poucos. Se a gente fizesse uma coisa muito congelada, muito formatada dentro do ideal que a gente tinha, que ia ser só uma aposta, a mudança ia ser mais complicada. Então a gente partiu de uma operação super simples para ajustar de acordo com o que a gente sentisse do público. Nascido em Curitiba, Dalton Trevisan é um dos maiores escritores vivos da literatura brasileira. A relação do vampiro de Curitiba com a própria capital e a sua importância como contista, você confere no quadro Literatura Paranaense, que apresenta autores importantes do nosso estado. Nascido em 1925 em Curitiba, Dalton Trevisan é considerado por muitos críticos o mais importante cotista da literatura brasileira. Avesso a aparições em público, Trevisan é autor de mais de 40 livros, entre eles O Vampiro de Curitiba, Cemitério de Elefantes e novelas nada exemplares. O que o escritor quer de início? Quer encontrar o que os críticos chamam de a voz literária própria. O Dalton Trevisan encontrou essa voz literária própria muito cedo. No primeiro livro dele já, Novelas Nada Exemplares, meio que está todas as características do Dalton até hoje. A importância do escritor é tamanha que a influência sobre a cidade e sobre os escritores posteriores é evidente. É o que afirma o editor do Jornal de Literatura Cândido. Eu acho que o Dalton Trevisan é que nem o Cervantes. O Cervantes, você pode não ter lido Cervantes, mas você sabe o que é. Já ouviu alguma vez a expressão quixotesco? O Dalton é meio isso. O Dalton ele é uma influência na cidade muito forte, que extrapola a literatura. A obra de Dalton é intimamente ligada à capital paranaense.
É através de tipos que habitam o imaginário curitibano que Dalton cria tramas universais. Nas ruas de seus contos e nas ruas verdadeiras se encontram os tipos que caracterizam a cidade. Um projeto de lei quer estipular uma data para uma semana contra o aborto em Curitiba. Veja na reportagem. O aborto, uma polêmica que se esconde. Mas um projeto de lei proposto na Câmara Municipal de Curitiba levantou o debate. A proposta quer definir uma semana contra o aborto. A ideia é que espaços públicos e escolas sejam autorizados a receber palestras com foco na prevenção do aborto. E principalmente essa semana, gente, é para atingir essas pessoas adolescentes que são maiores vítimas. São mulheres, né? Mas são mulheres que ainda não têm a formação adequada, e o índice de aborto é muito grande em jovens, e ainda eles não têm ainda opinião totalmente formada e pode ser levado por um A, lado ou B. Eu acredito que eu estaria dando oportunidade a essas pessoas conhecerem os dois lados, entendeu? A última pesquisa nacional de saúde divulgada pelo IBGE neste ano fez um panorama sobre o aborto no Brasil. Estima-se que 8,7 milhões de mulheres entre 18 e 49 anos já fizeram aborto pelo menos uma vez na vida. E mais 1,1 milhão de mulheres admite que induziu o aborto. Mas os números podem ser maiores. Isso porque o aborto induzido é considerado crime contra a vida pelo Código Penal brasileiro. A mulher que interromper a gravidez pode ficar de 1 a 3 anos na prisão. O aborto só é permitido em 3 casos: quando há riscos para a vida da mãe, quando o bebê é anencéfalo ou quando a gravidez é decorrente de um estupro. E é a mudança nesta legislação a principal reivindicação dos movimentos em prol da mulher. É o que a gente sempre fala, né? Que nenhum grupo feminista, nenhuma militante é a favor do aborto em si, do ato em si. Porque é sempre um trauma, né? Como eu falei, é sempre a última alternativa. Mas a gente é a favor de que esse procedimento não seja um crime. Que a mulher não vá presa por isso. Porque se a gente for ver, ele não é um crime que tem consequências sociais. Mas a criminalização não assustou essa jovem. O que a apavorou foi descobrir que estava grávida aos 16 anos de um garoto que ela só teve contato uma vez. Nossa, assim, fiquei totalmente sem chão, desesperada, porque sozinha, né, 16 anos, ia ser uma criança cuidando de outra criança, que não trabalhava, não fazia nada, né, ia entrar para a faculdade ainda. Ela usou o Citotec para abortar, medicamento usado no tratamento de úlceras. A jovem tomou 2 comprimidos via oral e introduziu uma cápsula pelo canal vaginal. E olha, eu não sei explicar, foi uma dor muito forte, uma cólica muito forte. Tipo, de me contorcer de dor e chorar, assim. Eu não sei, eu tinha tomado, acho que umas 11 horas, meio-dia. Eu não conseguia levantar da cama para ir comer, pra nada. Na verdade, acho que até que tinha que ficar em jejum. Eu fiquei muito tempo em jejum, com uma dor insuportável, assim. Foi bem complicado. No mesmo dia, ela sentiu um líquido entre as pernas. A bolsa fetal tinha sido rompida. Uma semana depois, o último sinal do efeito do medicamento. Eu fui fazer xixi e daí, saiu um fetinho bem pequenininho, assim. Um negocinho. A venda ilegal do Citotec, sem prescrição médica, é considerada crime hediondo. Mesmo assim, não é difícil comprar os comprimidos. Na internet, fóruns ajudam mulheres a encontrar contatos que fornecem o medicamento. Trocamos mensagens com um dos vendedores. Ele dá uma série de orientações e se oferece para responder perguntas até por telefone. Ele afirma também que trabalha em um hospital e que, por isso, tem livre acesso ao medicamento. Os preços variam de R$ 390 a R$ 990. O uso do Citotec sem ajuda médica pode causar hemorragia interna e até a morte. Morte que também acontece nas clínicas clandestinas. Essa médica trabalha no Instituto Médico Legal e já se deparou com casos de mulheres que faleceram por conta de procedimentos ilegais. Em geral, eles instrumentalizam o útero, né? Eles introduzem dentro do útero objetos, agulhas,
agulhas de crochê, agulhas de tricô, introduzem lá dentro na tentativa de romper o saco gestacional e que isso provoque e desencadeie um abortamento. A gravidez, que é alegria para algumas, pode ser uma experiência traumática para outras. Foi o caso de Isabelle. Mesmo usando métodos contraceptivos, ela ficou grávida aos 17 anos. Não é lá uma coisa muito fácil de se entender e tal. Eu quase enlouqueci, na verdade. Até uns 3, 4 meses eu queria me matar, assim. Eu tava bem mal. Ela pensou em abortar e até encomendou o remédio para isso, mas o medicamento foi barrado nos correios. Só que se eu tivesse acesso ao remédio que eu tentei comprar, tentei adquirir e não consegui, não chegou para mim, eu teria feito. E acho que ia ter sido um grande problema na minha vida e só ia piorar, assim, sabe? Porque depois que eu consegui aceitar isso, minha vida ficou no eixo, assim. E hoje eu não acho que tenha nenhum problema em aceitar meu filho. Eu estou muito feliz com isso nossa, e aconteceu aquela coisa que todo mundo diz, que quando nasce, você ama de paixão, esse tipo de coisa. Isabelle se considera sortuda por ter tido a ajuda da família e do namorado no processo. Para ela, a legalização do aborto amenizaria os problemas psicológicos que as mulheres enfrentam na gestação, tanto para as que abortam, quanto para as que decidem ter o bebê. Ninguém entende que com a legalização você ia diminuir o aborto, ia diminuir as mortes, ia diminuir tudo, ia ser realmente pró-vida. Eu me perdoei, não tenho o que fazer, né? Tenho que aceitar o que eu fiz, mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, se eu engravidasse, eu não abortaria novamente. Mais de 20 mil pessoas estiveram na Pedreira Paulo Leminski para conferir a Parada Truck. O evento propôs uma experiência gastronômica multicultural. Em um fim de semana ensolarado, a Parada Truck realizou a sua segunda edição e atraiu milhares de curitibanos. A organização apostou na diversidade de produtos e gostos. Hoje o evento é um evento multicultural, com bandas, com mercado, com todos esses food trucks, com essa variedade de comida, então essa foi a ideia. Reunindo mais de 110 expositores em um dos cartões postais mais visitados de Curitiba, a Parada Truck alia comércio, cultura à gastronomia. O evento contou com uma estrutura voltada para a comida de rua, servida nos food trucks, modelo de negócio que é típico nos Estados Unidos. Que hoje food truck nos Estados Unidos não é apenas servir comida no caminhão, comida sobre rodas, e sim com um conceito do carro, um conceito do alimento, formar um conjunto de coisas que combinem. A variedade de sabores se estendia para além do tradicional hambúrguer. Hoje o nosso carro-chefe é a costelinha no barbecue. A gente serve uma porção com as ribs no barbecue, acompanha um purê de batata e alho frito salpicado. Além da diversidade para os paladares, os frequentadores puderam passear pela feira de produtos, que ia de roupas a livros. E vende principalmente por Facebook e Instagram. Então seria uma maneira de conseguir seguidores que vieram, na verdade, para se alimentar, tomar uma cervejinha, e ao mesmo tempo a gente está com os cartões e vai entregando, explica como que é o nosso método de venda, a gente traz roupas do Brasil inteiro. A gente não tem a ideia nem o pensamento de montar uma loja física. O caráter multicultural do evento agradou o público e até mesmo as pessoas que não possuem a comida de rua em suas rotinas. Para falar bem a verdade, hoje é a primeira vez assim que eu venho realmente. Nós vimos, algumas vezes atrás era para a gente vir, né? Que já teve acho que uns 2 mais ou menos aqui em Curitiba. E nós não tínhamos vindo até agora, né? E essa foi a primeira vez e eu achei bem bacana. Mesmo assim, o acesso ao local foi reclamação comum entre os frequentadores, além da cobrança da entrada. O acesso para estacionar foi bem complicado, não foi muito legal, mas a estrutura do evento está bem legal. Tá bem, várias opções, não só de comida, mas de entretenimento. Achei fantástica a estrutura. Pagar estacionamento muito caro na região e tudo fechado as ruas. O que fiquei triste é pagar a entrada
não gostei, né? Porque food truck, né, seria um negócio de rua, mas não é de rua. Preço médio, não tá barato, não tá caro. E apesar do risco de ganhar uns quilinhos a mais com tanta comida, a dica dos comerciantes é a moderação. Eu acho que tudo com moderação vale food truck, vale junk food, mas tudo em equilíbrio, né? É isso que a gente preza. No quadro Janela para o Japão de hoje, você conhece uma das paisagens mais conhecidas de Tóquio, o bairro de Shibuya. O cruzamento de Shibuya, em Tóquio, é o mais movimentado do mundo, com cerca de 3 milhões de pessoas por dia. Aqui, os pedestres podem atravessar em todas as direções, inclusive para as diagonais. As 5 avenidas que se cruzam em Shibuya são cercadas por telas de TV, luzes de neon e a estação Hachiko, uma das mais movimentadas da capital japonesa. Mesmo com tanta gente na rua, você nunca esbarra em ninguém na hora de atravessar em Shibuya. O respeito dos japoneses pelo outro é tão grande que até uma ambulância atravessa sem problemas o cruzamento mais movimentado do mundo. Os alunos do 2º ano de Comunicação Social prepararam para essa semana uma reportagem especial sobre o cemitério mais antigo de Curitiba, onde algumas das maiores celebridades da cidade estão enterradas. É o Cemitério Municipal São Francisco de Paula. No dia 1º de dezembro, o Cemitério Municipal São Francisco de Paula completa 161 anos de fundação. Para celebrar, a pesquisadora Clarissa Grassi organiza, pelo 2º ano consecutivo, uma programação de visitas com roteiros temáticos. A primeira vez que eu fiz uma visita diferente foi em dezembro do ano passado, que foi quando o cemitério completou 160 anos de fundação. Então, a gente fez a primeira visita noturna, o primeiro sarau de poesias e uma visita focada em arquitetura. Como foi um formato que deu muito certo, que tinha bastante gente participando, as pessoas gostaram, eu decidi repetir. No 2º dia da programação de aniversário do Cemitério São Francisco de Paula, acontece o sarau de poesias em homenagem a alguns dos artistas enterrados aqui, como Emiliano Perneta, Emiliano de Menezes, Helena Collodi e Adolfo Werneck. Nós temos muitas personalidades, principalmente do século XIX, enterradas aqui. E muitas delas já foram esquecidas. Então é uma forma de se resgatar um pouco desse passado, de se reapresentar o cemitério sob uma nova leitura, uma leitura mais poética, por assim dizer, né? Para fazer a leitura dos poemas, foram convidadas o Coletivo Marianas e alguns autores como Ricardo Pozzo e Eduardo Capistrano, bisneto do jornalista e poeta Adolfo Werneck. Ajudou a divulgar a obra do meu bisavô, que estava esquecido há muito tempo. Ele é um dos muitos escritores paranaenses que viraram nome de rua, né? E as pessoas conhecem, às vezes passam, moram na rua e não sabem quem é a pessoa. Eu mesmo, sendo bisneto dele, tinha muito pouco acesso à obra dele. Resolvi, em 2015, só resolvi uns 3 anos atrás, sair dessa ignorância sobre a obra dele e buscar a obra dele para uma republicação. Com mais de 74 mil pessoas sepultadas, o Cemitério Municipal de Curitiba abriga parte da história da cidade. As pessoas precisam conhecer quem está aqui, saber que são mais do que nomes de rua, saber que é a cultura do nosso estado, entender que essas pessoas podem ter sido esquecidas, como elas conduziram a vida delas, mas a obra delas é imortal. O ComTV se despede por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Não deixe de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Tchau!